bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu voltei com mais um sabor literário. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. Bom, gente, então pra esse sabor literário, o segundo dessa nova temporada aí, resolvi fazer os bolinhos de limão da Sansa Stark, de As Crônicas de Gelo e Fogo ou Game of Thrones, né? Escolha aí livros ou série, enfim. E eu resolvi escolher essa receita porque eu amo Game of Thrones. Assim, pra quem não sabe, Game of Thrones é a minha série de TV preferida. Eu amo demais, assim, Game of Thrones mesmo. Me decepcionei com o final, me decepcionei, né, mas bola pra frente, a gente não pode ficar falando aí desse final muito tempo, senão a gente sofre. Gostei muito de House of the Dragon também, que estreou ano passado, ajudou a passar um pouquinho essa saudade que eu tava da série. Então, eu gosto bastante, então eu queria trazer alguma coisa da série pra cá, né, também tem os livros que eu gosto bastante, também vou falar sobre eles aqui no vídeo. Então eu resolvi trazer essa receita. Essa é uma receita que eles comentam bastante, né, que são os bolinhos preferidos da Sansa aí, que é uma personagem importante dos livros. E já vou adiantar que é uma das minhas personagens preferidas, então nada de falar mal de Sansa Stark aqui nesse vídeo, viu? E, enfim, eu vi várias receitas diferentes, mas eu peguei uma que é parecida com o que o Taste Made fez. Tem o canal Taste Made, né, eles fizeram uma vez, eram vídeos reproduzindo receitas de séries e filmes, enfim. E eles fizeram esse dos bolinhos de limão, só que era um pouquinho diferente a receita. Tinha algumas coisas que aqui não é tão fácil de encontrar, outras que eu não gosto. Então eu dei uma adaptada, tá, nessa receita, o que me deixa um pouquinho preocupada dessa receita não dar 100% certo. Mas enfim, gente, vamos começar. Eu vou fazendo aqui, vou conversando com vocês, né, sobre a série, sobre os livros, enfim, sobre o que eu acho disso tudo. E se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card a playlist com os outros vídeos do Sabor Literário aí pra você assistir depois. Vamos começar então aqui com os ingredientes, começando então com 2 colheres de sopa de limão, 1 xícara de leite, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de chá de sal, meia colher de chá de fermento em pó, meia colher de chá de bicarbonato de sódio, 2 ovos, 1 xícara de açúcar refinado. Eu tô sem açúcar refinado em casa, então eu tô usando Demerara. E tô torcendo pra que dar certo aí. E 200 gramas de manteiga, eu tô usando aqui a manteiga sem sal. Então, pra fazer aí a massa aí desse bolinho, a gente vai usar esses ingredientes. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar o suco de limão com o leite. A gente vai misturar os dois aqui e vai deixar descansar. Na receita original, pede raspa de limão também. Mas eu não vou colocar porque eu não tenho... Como é que é o nome daquilo? Ralador. E eu também não sou muito fã de raspas assim, né? Então, já dei uma talhada aqui no leite, né? Faz parte. A gente vai deixar agora descansar aqui no cantinho. E agora a gente vai misturar os ingredientes secos. Então, a gente vai misturar aqui a farinha com o fermento, o bicarbonato e o sal. Tá? A gente vai misturar os três, só incorporar aqui mesmo. E também deixar descansar aqui, deixar aqui no cantinho. E agora a gente vai bater esses dois, né? A manteiga e o açúcar. A gente vai bater com fouet mesmo, tá? Até eles ficarem numa mistura fofinha aí, né? E cremosinha. Então eu vou pegar um outro potinho pra poder fazer essa mistura melhor aí. Bom, gente, eu disse que ia bater no fouet, mas eu não encontrei meu fouet em lugar nenhum, então vai ter que ser na batedeira mesmo, porque bater com garfo, essas coisas assim, vai ser muito ruim. Então eu vou bater na batedeira, mas vou bater devagarzinho, vou mostrar aqui de cima como é que tá ficando, né? Mas é só bater os dois até realmente formar um creminho. Eu queria bater no fouet, mas como não tem, vai ter que ser de outro jeito, né? Então, vamos começar aqui. Ó, gente, ficou assim, então, não ficou bem igualzinho do vídeo, e aí eu não sei se é porque eu tô batendo com a batedeira, ou porque o açúcar é diferente também, né? Mas, enfim, ele ficou mais ou menos parecido, então agora eu vou adicionar os ovos, e aí a gente vai adicionar um ovo, bate um pouquinho, adiciona mais um, bate mais um pouquinho. Então, vamos fazer isso agora. Vamos botar aqui o primeiro ovo e vamos ligar. Aí agora que ele tá batido, a massa ela tá me parecendo um pouco talhada, viu? Mas enfim, é o que a gente tem pra hoje, então vamos ver se isso vai dar certo no final.
Mas agora a gente vai adicionar a farinha e aquela misturinha do leite que a gente fez lá. E aí a gente vai colocar aos pouquinhos, vamos botar um pouquinho de farinha, um pouquinho do leite, um pouquinho de farinha, um pouquinho do leite. Vamos fazer isso até terminar e até a massa ficar bem homogênea. Bom, temos nossa massa aqui. Se ela tá certa, eu não sei. Visualmente falando, ela tá muito parecida com o que é mostrado no vídeo, né? No vídeo original. Ela parece um pouquinho elástica, eu não sei se isso era pra ser assim mesmo, mas assim, aqui a cara dela tá meio parecida com o que eles mostram lá no vídeo. Então vamos testar. Eu realmente tô bem preocupada disso aqui não dar certo, mas é isso aí. Agora eu vou preparar as forminhas e colocar isso aqui no forno, porque realmente é bem rapidinho de fazer. Bom, gente, a minha ideia era pra já ir conversando conforme fosse fazendo receita, né? Mas eu achei que eu ia misturar na mão, daí ia ser mais fácil de falar, não tinha o barulho da batedeira e coisa e tal. Mas enfim, né, já vou conversando aqui enquanto eu arrumo as forminhas. As forminhas podem ser as forminhas de cupcake, tá? Até no vídeo eles usam aquelas que é a forma inteira, mas eu não tenho essas, então eu vou usar a forminha de cupcake mesmo. Vamos ver quanto que vai render. Na receita diz também pra colocar 3/4 da forminha, então não encher ela até a boca, né? Enquanto isso eu vou colocar também o forno pra aquecer, só um minutinho. Bom, gente, eu conheci Game of Thrones, começar a falar então, né, como é que eu comecei a gostar. Lá em 2014, se eu não estou enganada, a série tava indo pra 4ª temporada. Eu lembro que quando eu fiquei em dia com a série, ela tava na 4ª temporada. Eu lembro que eu até peguei spoiler do Casamento Roxo, mas foi um spoiler que eu fiquei muito feliz de pegar, então nem me importei de spoiler ou não. E eu lembro que eu tinha começado a assistir, na época já era um grande sucesso, né, porque tava ali... Se eu não me engano, não tinha começado ainda a 4ª temporada, tá? Então tinha acabado de terminar ali a 3ª, então a série já era o sucesso, né? Talvez não o sucesso que é hoje, porque hoje acabou virando um negócio muito maior, né? Mas já era um sucesso gigantesco, assim. E eu via muita gente comentar. E eu sempre gostei muito, assim, de fantasia, de coisas do tipo, essa coisa meio medieval. Então eu fui atrás pra assistir. E aí eu lembro que eu assisti até o primeiro episódio antes de ir pra aula, né? Porque eu fazia faculdade ainda era meu primeiro ano de faculdade. E eu assisti um episódio antes de ir pra aula, assim. E aí eu fiquei... O primeiro episódio ele termina num cliffhanger, pra quem não sabe. E aí eu fiquei, tipo, muito curiosa pra saber o que ia acontecer depois, né? Porque termina ali com um personagem numa situação de perigo, digamos assim. Eu não quero dar spoiler aí. Sim, meio tarde, né? Porque a série estreou em 2011, se eu não me engano, tá fazendo 12 anos aí. Mas mesmo assim, né? Sempre tem alguém começando, então não vou dar esse spoiler. Mas eu fui atrás de spoiler, porque eu queria saber o que ia acontecer com esse personagem em questão. E aí eu fui na bela Wikipedia. E eu fui lá, Game of Thrones, primeira temporada, e tinha um resuminho de todos os episódios. E eu li o resuminho de todos os episódios. E eu peguei spoiler de todos os episódios da primeira temporada. Porque eu fui atrás, na verdade, né? Não foi spoiler, assim, porque eu fui atrás pra descobrir, assim, então, né? Mas acabei descobrindo o que ia acontecer na primeira temporada, mas eu quis assistir, sabe? Eu queria saber como é que ia chegar em algumas questões, enfim. E aí fui atrás e continuei assistindo. E aí quando eu terminei a primeira temporada, eu já estava completamente apaixonada, assim, né? Pela série. Já tinha gostado bastante, assim, dela. E aí depois eu consegui colocar em dia, assistir a 4ª temporada ainda em dia, assim. E depois eu fui atrás dos livros, né? Eu queria muito ler os livros, descobrir mais, enfim. E aí eu li, eu não lembro o ano que eu comprei os livros, mas eu já li os 5 livros 2 vezes. E eu gosto, assim, são livros bem densos, tá? Então, assim, quem quer começar a ler, não é uma fantasia, assim, simplesinha. Ah, quero começar a ler fantasia? Não indico que comece a ler por Crônicas de Gelo e Fogo, nem nenhuma desse estilo, na verdade, porque são fantasias bem difíceis de entender, assim, né? E muita gente acaba desistindo porque é muito complexa, tem muito nome, tem muita coisa política, então quem não gosta muito de fantasia política, talvez, né? Não seja melhor ler, assim. Mas eu gosto bastante, eu acho que o universo que o George R. Martin, o sobrenome dele é muito difícil de falar, gente, criou é muito maravilhoso, assim, ele é muito inteligente ao criar, ao fazer a construção dele de mundo, porque são coisas que se conectam, assim, que você vai percebendo e é maravilhoso, sabe? Ele trabalha muito bem com essas coisas, assim, então é muito legal, é muito bom ver essas construções sendo feitas aí ao longo da história, então é muito legal, sabe? Eu gosto bastante, eu gostei muito quando eu li os livros a primeira vez,
E, né, quando eu reli acho que faz uns 2 anos, se eu não me engano, gostei bastante de novo, assim, né? E aí eu comecei a acompanhar até canais, assim, no YouTube que falavam sobre Game of Thrones. E quem assiste aí, quem assistia Game of Thrones, quem é mais fã, assim, dos livros, com certeza assistia também os vídeos da Carol Moreira e da Mikan, né? As duas viraram aí especialistas em Game of Thrones. Então eu comecei a assistir os vídeos delas, assim, eu fiquei fascinada, assim, pelo conhecimento que elas tinham e também pelo conteúdo que elas estavam trazendo, assim, né? Então, comecei a assistir, comecei a me aprofundar um pouco mais, assim, em Game of Thrones e entender esse universo todo ali, criado pelo George R. R. Martin, as coisas do livro, as teorias e coisa e tal. E tal qual todos os outros fãs, e tô aqui sofrendo, esperando o eterno sexto livro, que nunca chega, né, gente? Assim, se vamos ter esse sexto livro algum dia, não sei, né? Não sei, porque tá complicado, assim. O último livro, só pra vocês terem uma noção, quem tá assistindo aí o vídeo e não acompanha a série aí, né? O último livro foi lançado em 2011, se não estou enganado, que foi junto com o lançamento da série, que foi o quinto livro. E desde então, gente, não temos sexto livro. O George já falou que, tipo assim, ele tem muita coisa pronta já desse sexto livro, mas ele realmente ele se atrapalhou ali na hora de fazer a construção de algumas coisas, de amarrar algumas pontas. Então, ele tá dando uma complicada aí pra ele e acabou que, né, a gente vai esperando. Enquanto isso, a gente vai esperando porque não tem o que fazer, né, gente? Só pra dar aqui um update, eu tô preenchendo as forminhas, deu 2, 4, 6, 8, 10. Eu tenho 12 forminhas aqui, já deu as 12 e ainda sobrou massa, tá? Eu vou até encher um pouco mais, que tem umas que ficaram mais vaziazinhas aqui. Mas enfim, assim, a gente tá nessa espera eterna aí, né? Mas um dia sai, né? Vamos crer nisso, um dia sai. Não sabemos aí quando, mas é isso. Mas, e aí ano passado lançou o primeiro spin-off, né? Porque depois que a série terminou, já vou falar sobre o final da série, mas depois que a série terminou, a HBO quis fazer algumas coisinhas extras aí, né? Porque, gente, Game of Thrones é uma franquia de sucesso agora, né? Se eu não me engano, é a série mais premiada da história do Emmy. Então, assim, eu não sei se é a mais premiada ou a mais indicada ou os dois, enfim. Quem sabe aí pode colocar aí nos comentários. Mas é óbvio que a HBO, né, o canal que eles são aí, coisa e tal, eles vão querer continuar produzindo para continuar ganhando em cima também, né, gente? Então, eles deram aí um aval, digamos assim, para algumas produções, uns spin-offs. E logo depois que saiu a série, que acabou a série, aliás, tinham aí rumores de uns outros spin-offs que estavam vindo. Tinha dado, até começado a produção de um que ia focar na Longa Noite, lá nos White Walkers e tal. Só que eles até produziram, se eu não me engano, um episódio piloto, mas não foi pra frente, eles resolveram não seguir com essa ideia aí e cancelaram esse projeto. Ele ia contar a história, tipo, muito tempo antes de Game of Thrones, né? E aí resolveram seguir com outros, como por exemplo House of the Dragon. E aí a série estreou ano passado, né? Foi o primeiro spin-off aí que realmente chegou a estrear. E também foi um sucesso, né, gente? Assim, porque muita gente órfã aí de Game of Thrones. E realmente, gente, assim, ó, desde que acabou Game of Thrones, nenhuma outra série, pra mim, pegou desse jeito, sabe? E nesse estilo, assim, de alta fantasia. Tem outras séries, sim, mas, assim, nenhuma pra mim foi do jeito que foi Game of Thrones, sabe? Assim, então, mesmo com aquele final. Então, eu acho que a gente tava carente, assim, de séries nesse estilo. Então, eu gostei bastante, assim, de House of the Dragon também, né? De poder voltar pra esse universo, assim. Cada vez que tocava a musiquinha, eu tinha um infartozinho, assim, porque eu ficava muito feliz, assim, de ouvir, né? Lembrar dessa época aí, enfim. Bom, gente, só pra fazer um parênteses aqui, terminei de colocar nas forminhas. Eu vou colocar, então, essas forminhas em outra forma e vou colocar no forno. Sobrou ainda massa aqui dentro, tá? Sobrou um pouquinho aqui. Não vai dar mais 12, eu acho, mas vai dar mais algumas. Então, eu vou deixar a massa aqui de lado.
Vou colocar essas forminhas no forno e enquanto essas massinhas vão pro forno, é por pouquinho tempo também, tá? Eu vou só conferir, eu acho que é 15 minutos. A gente vai fazer a calda, que tem uma caldinha também, que é basicamente o limão ali, né? O suco do limão com açúcar e a gente vai botar pra cozinhar. E é isso, eu só vou botar isso aqui e eu já digo aqui as medidas certinho. Bom, os bolinhos já estão no forno, eu vou fazer a calda então. A calda é basicamente 3/4 de suco de limão e 1,5 xícaras de açúcar. Mexe os dois e bota no fogo até aquecer ali, até dissolver o açúcar, tá? Eu não sei se essa minha calda vai dar certo por causa do açúcar, porque o demerara é um pouquinho diferente do refinado. Mas eu vou fazer aqui e enquanto isso eu vou conversando com vocês, vou continuar falando aqui sobre minhas opiniões de Game of Thrones, livros e afins. E aí eu tô espremendo limão, mas eu tô com um cortezinho no dedo, gente. Tá ardendo que é uma beleza. Mas enfim, vamos continuar falando aí sobre a série, né? Antes de comentar sobre outras coisas, vamos comentar sobre o fatídico fim, né? De Game of Thrones, porque assim, como eu falei, Game of Thrones era a minha série preferida e eu tinha expectativas altíssimas pra esse final. Não sou eu, né? Todo mundo. Eu tava esperando, assim, que ia ser o final épico que a série merecia, porque assim, a série ela veio numa crescente, aí depois deu uma caída. Aí a sexta temporada eu gosto muito, tem gente que critica algumas coisas, mas assim, no geral eu gosto bastante da sexta temporada da série. A sétima, eu acho que ela tem bons momentos, mas ela não é ótima, mas ela tem bons momentos. Mas assim, para uma temporada final a gente esperava algo grandioso, né, gente? O nome Game of Thrones, gente, até hoje se fala de Game of Thrones, meu Deus, é sinônimo de série de alto nível, né? Mesmo depois do final ainda se usa, né, esse padrão aí, né, de Game of Thrones mesmo. E, enfim, foi uma decepção gigantesca, assim, né, quando realmente não... aquilo que a gente queria, assim, que esperava não tava lá, sabe? E não é nem de tipo assim, o personagem que eu gostava não teve o final que eu queria. Não, não é nem nesse sentido, é no sentido de que, tipo assim, coisas não fizeram sentido nenhum, sabe? Coisas que foram sendo construídas dentro da história que simplesmente foram jogadas de lado, né? A gente tinha toda uma questão sobre as profecias e coisa e tal. Eu não vou entrar nem nesse mérito da questão das profecias, porque assim, a série nunca entrou muito a fundo, realmente. Mas a questão é que eles fizeram algumas coisas no enredo em temporadas anteriores que davam pra acreditar que essas profecias elas teriam algum sentido dentro da história. E no final não teve nada, né? A gente tem muitas coisas aí, é que é difícil comentar sem falar spoiler, né? Mas a gente teve muitas coisas aí que fariam maior sentido se tivesse a questão da profecia e eles simplesmente se ignoraram. Sendo que é algo que eles já tinham falado em outras temporadas, sabe? Então, assim, foi um final muito difícil de engolir por conta disso, sabe? A série simplesmente deixou de lado muita coisa e ignorou completamente o desenvolvimento de personagens, sabe? Só pra série terminar do jeito que eles queriam. Sendo que, assim, muita gente culpa os produtores da série, né? Os realizadores ali, que era o D&D, né? Que o pessoal chamava. Porque, assim, a HBO, visando, né, o lucro que Game of Thrones estava dando, tinha dado basicamente uma carta branca pra eles. Tipo assim, ó, faz qualquer coisa que vocês quiserem. Se vocês quiserem fazer mais 10 temporadas de Game of Thrones, vocês podem fazer. É de vocês, sabe? Porque eles já tinham visto que Game of Thrones era mais do que lucrativo. Então, pra eles, quanto mais temporadas eles fizessem, melhor. Porque, né, estamos gerando dinheiro aqui, estamos gerando lucro. Então, eles queriam que os produtores ali, né, eles aproveitassem isso, realmente. E não. Eles simplesmente... eles quiseram encerrar. E aí tem muita, né? O pessoal acaba dizendo que os dois, eles queriam sair, né? Porque eles ficaram... começou em 2011 e terminou em 2019, se eu não me engano, né? Eu acho que foi isso. Só que a produção deve ter começado antes, então. Então, assim, vamos colocar que foi aí, sei lá, uns 9 anos só deles envolvidos aí com a produção de Game of Thrones, né? Então, eles queriam fazer outras coisas, eles já até estavam... contratados pra fazer outras produções grandes, se eu não me engano, eles iam fazer até coisa de Star Wars, se eu não tô enganada. E aí eles meio que ficaram, né, olhudinho, assim, eles não quiseram ficar presos ali a Game of Thrones e quiseram encerrar tudo do jeito que deu. Então eles fizeram as 2 últimas temporadas mega corridas, tanto que as 2 últimas temporadas têm até menos episódios do que as temporadas anteriores, só pra eles conseguirem terminar, sabe, o mais rápido possível. Sendo que, tipo assim, gente, é uma história muito grande. Tanto é que o George tá escrevendo há 12 anos
o sexto livro ele ainda não terminou, porque é muito grande, é muita coisa pra amarrar ali as histórias e tal, então tem que ter tempo, sabe? E eles quiseram correr com tudo, e aí acabou que deu no que deu, né? Vou mudar aqui só pra eu poder ir fazendo o negócio aqui, a caldinha, enquanto eu continuo conversando aqui. Mas realmente foi muito decepcionante esse final. Até a Mikan, né, que é uma das youtubers que falava ali sobre Game of Thrones, ela fez uma série de vídeos analisando, até que ela chamou de autópsia Game of Thrones, realmente pra analisar o que deu errado, né? E tinha muita coisa que já tinha dado errado antes, assim, sabe? No início da série. Então, eu vou passar pra outra boca que ela é mais rápida. Então, muita coisa já tinha dado errado, assim, no início e enfim, e foi refletindo depois, né? Então, assim, o fato de não ter os livros, é claro, foi um grande problema aí pra eles ali, pra eles resolverem, porque como é que eles fizeram 5 temporadas baseadas nos livros, e aí depois eles tiveram que meio que caminhar sozinhos, né? E tanto é que ela até faz, na análise dela, ela coloca que, tipo assim, por exemplo, palavras por episódio, depois da partir da sexta temporada diminuiu a quantidade de palavras por episódio, porque eles não queriam meio que arriscar fazer os diálogos, porque os diálogos eles já pegavam prontos do livro, digamos assim, e aí eles foram encurtando e cada vez menos diálogos, aqueles diálogos maravilhosos que a gente via, por exemplo, na primeira temporada. A primeira temporada, inclusive, ela é muito fiel ao livro, assim, ela é muito fiel mesmo, assim. Mas, infelizmente, eles quiseram dar uma facilitada ali em algumas coisas, né, então foi isso aí, né. Fica esse gostinho amargo até hoje, porque realmente, como eu falei, era uma série muito grande, assim, e até hoje eu fico imaginando, tipo, o potencial que tinha pra uma 8ª temporada, sabe, pra uma temporada final boa. Infelizmente, a gente acabou não tendo, né. Sobre os livros, assim, eu gosto bastante. Eu vou dizer que eu gosto, eu acabo tendo mais o apego com a série do que com os livros, porque foi através da série que eu conheci. E porque também tem muita cena que eu acho que funciona muito visualmente falando. Então tem muita cena que acabou ficando marcada, assim, pra mim. Que eu lembro, sabe, de batalhas e coisa e tal, porque realmente isso a gente não pode dizer que eles faziam mal, né? Então as cenas de batalha, assim, eram incríveis. Tirando da 8ª temporada, que era muito escuro pra ver alguma coisa, né? Então, assim. Mas as outras, principalmente as batalhas que tinha o dragão, tem a batalha na 7ª temporada, que tem a batalha envolvendo o dragão, que é maravilhosa, assim, que quando eu assisti eu ficava tipo, cara, que incrível, sabe? Então, eu acho que já dissolveu aqui. Já dissolveu. Nossa, bem rapidinho. Gente, ficou... Eu já vou mostrar de cima, mas assim, ficou uma caldinha bem levezinha, tá? Bem liquidazinha. Vou mostrar aqui de cima. Ela ficou bem lisinha. Ela tá com um fiapinho de limão, assim, mas ela ficou uma caldinha bem leve, tá? Bem líquida mesmo. Deu pra ver ali que o açúcar deu uma diluída ali. Então, vai ficar assim. Talvez a com açúcar refinado vai ficar mais claro, né? Porque esse açúcar é mais escuro. Mas ela fica assim, agora só vamos esperar então os nossos bolinhos ficarem prontos. Enquanto a gente espera, vamos voltar pra cá, eu vou arrumando aqui algumas coisas enquanto isso e vamos continuar conversando, né? Como eu falei, eu tenho mais apego à série do que aos livros, mas eu gosto muito dos livros, pra mim é um dos livros mais bem escritos no sentido construção de mundo, sabe? Realmente, assim, o George faz isso muito bem, assim, e como eu falei, é muito nome, é muita cidade, é muita coisa diferente, e aí tem hora que tem nomes parecidos, então você acaba confundindo. Então é uma leitura que você tem que prestar muita atenção. Então tem muita gente que acaba gostando da série, mas não querendo ler os livros, até por um medo, digamos assim, de ser muito complexo. E realmente é complexo, gente. Então assim, tenha isso na cabeça quando você for ler, que não vai ser só tudo bonitinho, tal que nem a série. Até porque a série também deu uma simplificada em algumas coisas, né? Visando esse público também que às vezes tá ali só pra um entretenimento, né? Então, não quer algo muito mais a fundo. Apesar de que a gente que lê os livros ali queria umas coisas um pouco mais aprofundadas ali, que eu acho que ia ficar legal. Mas, enfim, não vamos reclamar daquilo que a gente recebeu que foi bom, né? Falando agora sobre coisas que eu gosto do livro, né? Temporadas favoritas, coisa e tal, livros preferidos. O meu livro preferido da série, por enquanto, é o terceiro, né? Que é o Tormenta de Espadas. Aquele livro, ele tem, assim, uns acontecimentos mais chocantes da série, que é o Casamento Vermelho. É uma coisa, assim, que eu também tinha pego spoiler antes de assistir já, antes de ler, enfim. Então eu já sabia o que ia acontecer. Mesmo assim, não tirou o impacto da história, assim, do episódio em si, quando eu assisti. E quando eu li também mesmo, já sabendo o que ia acontecer, ainda assim foi muito impactante, porque é uma cena, assim,
não tem nem o que dizer, assim, realmente é algo muito forte, assim, quando você assiste, né? Eu também não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu gosto muito desse terceiro livro, porque eu acho que de todos ele é o livro mais ágil, digamos assim. Então, tipo, tem toda a parte política que é muito boa, mas ao mesmo tempo tem muita coisa acontecendo, sabe? Eu acho que todas as histórias estão acontecendo de um modo muito fluido, assim. Então, tem alguns livros, por exemplo, eu acho que é. Eu não lembro se é o Festim dos Corvos, que é o quarto. Eu acho que é. Que ele é um pouco mais parado, assim, sabe? Então eu senti o livro um pouco mais arrastado. Mas esse terceiro, pra mim, ele é maravilhoso. Assim, gosto muito mesmo. Eu tenho muita vontade de reler os livros mais uma vez, inclusive, pra fazer uma leitura mais aprofundada, sabe? Mas realmente eu gosto bastante desse terceiro livro. E na série, a minha temporada preferida, eu acho que é a quarta temporada. Eu não sei. É porque tem tantos momentos maravilhosos, assim. A quarta temporada eu acho muito boa. A terceira temporada ela é boa também. A primeira eu acho maravilhosa porque ela é muito fiel ao livro e, tipo, é o início de tudo, né, gente? Então, assim, ela é maravilhosa mesmo. Ai, deixa eu ver. A sexta temporada eu gosto muito da sexta porque tem a Batalha dos Bastardos. Maravilhosa Batalha dos Bastardos. Que, nossa, maravilhoso, assim, não tenho o que dizer. Mas eu acho ainda assim que é a quarta, porque tem a minha cena preferida que. Ah, eu ia falar qual que é. E agora? Não, eu vou falar do episódio 6, se eu não estou enganada, da quarta temporada. Quem assistiu aí, de repente, se lembre. É que eu ia falar o nome da cena, mas o nome da cena já é um spoiler gigantesco, né? Então não vou dizer aí qual que é a cena. Mas é uma cena, assim, que teve uma época que eu cheguei a decorar as falas. Eu conseguiria dublar a cena perfeitamente, porque eu reassisti aquela cena tantas e tantas vezes, assim, que é maravilhosa mesmo. Então, eu gosto bastante. Outra coisa que eu gosto bastante da série também, voltando a falar sobre ela um pouquinho, é que, assim, é uma das séries que eu assisti, assim, uma das que tem um melhor elenco, assim, conjunto, sabe? Tem um atorzinho ou outro ali meio ruim, tipo o Kit Harington, tem, assim, né? Mas, no geral, eu acho que é uma série muito bem atuada, então eu gosto bastante. Falando agora sobre personagens preferidos, eu falei que a Sansa é uma das minhas preferidas, e realmente eu gosto bastante dela. Eu entendo todo o hate que se tinha na personagem no início, porque realmente no início ela é pra ser feita com. Ela foi feita, né, pra ser uma personagem pra ser odiável, digamos assim. Mas ela é uma personagem que tem um crescimento absurdo, assim. Ela cresce muito, ela tem muito desenvolvimento. Tanto na série quanto no livro, assim, né? No livro dá pra gente ver um pouquinho mais esse crescimento acontecendo, porque tem muito ponto de vista dela também, então eu acho isso bem legal. E eu acho um desenvolvimento incrível pra personagem, sabe? Então, assim, eu acho que ela cresceu bastante. E o pessoal que reclama dela, fazer o quê, né, gente? Vai ter gente pra reclamar de todos. Eu com certeza não gosto aí de personagens que outras pessoas gostam, então paciência, né? Mas, enfim, eu gosto bastante dela, assim, acho que é uma personagem que realmente acabou me pegando bastante, assim, porque de início eu também detestei ela e depois eu comecei a entender mais e esse desenvolvimento dela, então eu gostei bastante. Gosto muito do Tyrion. Ele é um personagem que, principalmente nos livros, é um personagem bem contraditório, assim, porque ao mesmo tempo que muita gente ama ele, ele tem umas atitudes bem não tão legais, assim, então a gente fica meio assim quando a gente fala em Tyrion dos livros, né? A série deu uma amenizada nele, assim. Mas eu gosto bastante do Tyrion, assim, acho que ele é um dos personagens mais inteligentes que tem ali. Enfim, tem outros que eu gosto também, né, gente? Eu não gosto muito de Jon Snow, vou dizer assim, mas principalmente da série. O Jon Snow da série é porque eu não acho que o Kit Harington seja um bom ator, então eu acho que ficou muito uma coisa meio assim, sabe? Eu gosto da Daenerys, mas não é minha favorita também, sabe? A Cersei eu acho uma vilã interessantíssima, assim, muito, muito bem escrita. A Arya, eu gosto da Arya, então tem vários personagens assim, mas eu acho que os meus favoritos aí é o Tyrion e a Sansa mesmo, eu gosto bastante dos dois. Mas assim, no geral é isso, né, gente? Só queria falar realmente esse geralzão do que eu gosto, do que eu não gosto, né? Sobre aquele final, infelizmente. E incentivar aí, gente. Quem ainda não assistiu, assista. Mesmo com o final ruim, pensa que são 8 temporadas. Assim, são 6 temporadas muito boas. Uma ok, e a outra bem ruinzinha, assim, sabe? Então, assim, no geral, o saldo é bem mais positivo do que negativo. Além de que, tipo, é uma das séries mais impactantes, assim, do mundo audiovisual aí dos últimos tempos, né, gente? Não tem, assim, Game of Thrones foi um sucesso gigantesco. Então, se você ainda não assistiu, assista. E se você gosta de livros, assim, de fantasia, com essa pegada mais política, assiste também, porque é muito boa, assim, os livros são maravilhosos, são mais densos, mas, assim, pra mim vale super a pena. Nossos bolinhos estão prontos, então acabei de tirar aqui do forno, já vou mostrar como é que eles ficaram. Eles ficaram bem branquinhos, tá? Não deu uma dourada, não. Mas eles deram uma crescidinha.
Eu coloquei a faquinha assim neles pra ver se tava pronto. Eles parecem que ficaram bem fofinhos. Se realmente ficou, não sei, né? Vamos descobrir. Mas eu vou tirando aqui. Tá bem quente, gente. Bem quente mesmo. Vou tirar que a gente tem que desenformar e colocar a calda, né? Bom, vamos deixar aqui então eles. Eu tenho que assar o resto, né? Apesar de que vai ficar muito bolinho, gente. Tô pensando se dá pra congelar essa massa aí, porque assim, já deu 12 bolinhos aqui, já é muita coisa. Mas eu vou furar os bolinhos então, pra gente poder jogar a calda e eles ficarem bem molhadinhos, tá? O bom dessas forminhas também é que elas soltam muito fácil, gente. Então assim, meu Deus, o bolo tá se despedaçando, peraí. Ó, gente, ficou assim, ficaram assim, né, os bolinhos. Que eu já desenformei um aqui. Ó, ele ficou bem molinho, ele tá meio quebrado aqui. Eu vou desenformar os outros pra gente poder jogar. Quebrou um pedacinho aqui. Pra poder jogar a caldinha aqui. Mas, aparentemente, eles ficaram assim... Ficaram bons, viu? Eu acho. Apesar que eu mudei de ideia, gente. Antes de desenformar, eu vou jogar a calda aqui dentro. Aí depois... Meu Deus, tá tão... Ele tá se quebrando, gente. Tão maciozinho que tá, viu? Acho que deu certo esse negócio. Vou jogar só um pouquinho de calda e vou... Meu Deus, já não deu certo. Calma. Ai, que isso aqui eu não tô gravando de cima, mas olha, tô fazendo uma sujeira aqui, galera. É por isso que é bom colocar menos na forma, porque dá pra dar uma enchida aqui de calda. Que eu coloquei, a maioria dos bolinhos ficaram até o topo, assim. Aí acaba, ó, tipo, eu coloquei até assim, e aí quando eu vou botar a calda em cima, ele dá uma afogada, sabe? Dá uma afogada não, ele dá uma saída. Esse aqui que ficou menos, por exemplo, ele deu uma afogada no bolinho. O ideal é que fique assim. Mas é que eu me empolguei na hora de colocar ali e coloquei mais. Vamos deixar esperando aqui um pouquinho, então, pra eu poder desenformar e provar, né? Talvez não seja a coisa mais esperta pra se fazer. Ah! Meu dedo cheio de limão, né? Gente, ignora a bagunça que tá aqui, porque eu fiz uma sujeira colocando a calda. Mas eu desenformei, ó. Desenformei alguns, os outros ainda estão ali. E eles estão bem molinhos mesmo. Eu tô agora um pouquinho mais esperançosa com essa receita. Na receita original, eles colocam uma rodela de limão, então fica o limãozinho aqui em cima. Mas como eu não gosto, né, gente, então não coloquei. Só pra enfeitar assim, então eu preferi não colocar. Mas aqui estão, então, os nossos bolinhos e agora vamos pra melhor parte, que é provar, né? Bom, vamos então provar o bolinho de limão da Sansa, vamos ver se a Sansa tem razão. É gostosinho, mas assim, deixa eu provar só a parte do bolo. O bolinho em si não tem muito gosto de nada. Mas ficou bem gostosinho o bolinho, tá? Bem macio. Eu achei que a receita tinha dado errado, mas não. Claro que, como eu falei, eu não coloquei as raspas de limão na massa. Então isso pode ser que daria ali um saborzinho a mais. Na receita original é limão siciliano, não é limão comum. Eu usei limão comum porque, assim, siciliano aqui é muito difícil de achar e ele é bem mais caro, né? Então eu usei o limão normal. Imaginei que não ia fazer muita diferença e realmente, assim, tem gosto de limão. E eu acho que eu tinha que deixar mais tempo a caldinha absorver. Mas assim, olha só. Bem molinho mesmo. A receita ela dá certo sim. E ficou gostoso, sabe? Essa caldinha de limão que eu fiz, apesar de bastante açúcar, ela é bem amarguinha, assim, bem o azedinho do limão. Então eu acho que combinou super, assim, o bolinho, como não tem tanto gosto, não fica aquela coisa azeda, sabe? Muito bom. Aprovadíssimo, assim. Sansa, mais do que certa em ficar comendo os bolinhos de limão. Meu bolinho tá se despedaçando inteiro, de tão molinho tá. Mas é isso, gente. Delícia. Mas então era isso, gente. Esse foi o Sabor Literário aí, refazendo os bolinhos de limão da Sansa Stark de Game of Thrones, ou Guerra dos Tronos, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram ou não. Se vocês forem fazer essa receita, me marca aí que eu vou gostar de ver. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e não esquece de ativar o sininho para não perder as notificações. E me segue também no Instagram e no TikTok para não perder o meu conteúdo literário. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo vídeo.